uma vizinha chegou e começou a falar com o senhor Barbedete acerca dos últimos fatos da guerra. Eugênio saiu então na porta do celeiro para olhar a neve que caía do céu. Subitamente deixou de nevar e ele admirou-se de que o céu estivesse tão cheio de estrelas. Não havia luar, mas a noite estava bem clara para uma noite de inverno. De repente, Eugênio ficou como que paralisado de espanto. Sobre a casa de um vizinho, bem em frente, a uns 25 pés de altura, estava suspensa no ar uma lindíssima senhora com os braços abertos. Olhava para ele e sorria. Ele nunca havia visto uma senhora como aquela. Seus olhos brilhavam como estrelas. Seus dentes eram brancos como pérolas. Tinha mais ou menos 18 anos. Vestia uma túnica larga, azul escuro, sem cinto, salpicada de estrelas douradas e brilhantes. As mangas da túnica eram largas e as barras do vestido eram douradas. A senhora usava um véu preto e sobre a cabeça trazia uma coroa dourada brilhante com uma lista vermelha ao meio, e nos pés calçava sapatos azuis com fivelas douradas. A vizinha notou então um menino estático olhando para o céu e foi ver o que se passava. Ele mandou-a olhar para o céu e depois dizer-lhe o que via. Ela olhou, mas nada viu, e em seguida disse a Eugênio: "Eu não vejo nada." Ele admirou-se da resposta dela, pois a senhora continuava lá, suspensa no ar, sorrindo para eles. Eugênio chamou seu pai e seu irmão para que olhassem para o céu. O pai não podia ver nada. Porém, o seu irmão José olhou e imediatamente o seu rosto se iluminou de uma radiante alegria ao olhar para cima da casa dos Guidecó. Começou então a descrever a senhora, tal como Eugênio a descrevera anteriormente para sua vizinha. O pai mandou então que os dois voltassem ao celeiro para terminar o trabalho e pediu à vizinha que não contasse nada a ninguém do que se havia passado ali. Veliote olhou ainda uma vez para o céu antes de fechar a porta do celeiro. Esquadrinhou o alto da casa dos Guidecó, porém continuava sem ver nada. Ele havia trabalhado com os meninos todo o dia e não havia visto nada de diferente ou estranho no comportamento deles, e eles não haviam visto a senhora ao mesmo tempo. Aliás, José, que foi chamado bem depois, a descreveu exatamente como Eugênio a vira, sem ter ouvido o relato do irmão à sua vizinha. Veliote sacudiu os ombros e fechou a porta do celeiro. Os meninos ficaram pensativos no que haviam acabado de ver. Sobretudo, pensavam no maravilhoso sorriso daquela senhora que tanto os havia inundado de alegria e carinho. Quando terminaram o trabalho, correram para abrir a porta do celeiro e ver se a bela senhora ainda estava lá no mesmo lugar. Para sua alegria, ela continuava lá, sorrindo e resplandecendo ainda mais do que antes. Os meninos chamaram o pai, que por sua vez chamou a sua mulher, para que, quem sabe,
talvez ela também pudesse ver a tal senhora. Assim que esta chegou, olhou para o céu, porém não viu nada. Todos se ajoelharam e rezaram 5 Pai Nossos e 5 Ave Marias, por sugestão da mãe dos meninos. O pai se levantou e mandou todos entrarem para cear. Os meninos não queriam, mas por fim entraram. Comeram rápido e voltaram para a porta do celeiro. A senhora continuava lá. Os pais voltaram de novo e a mãe dos meninos lhes pediu que descrevessem de que altura era a senhora. As crianças lhe disseram que era mais ou menos da mesma altura que Soror Vitalin, uma religiosa da aldeia. A mãe dos meninos foi então chamar esta freira, e assim que chegou, olhou para o céu, mas também ela não podia ver nada. Como não a podem ver? Exclamou Eugênio. Ela é tão brilhante. O menino perguntou se viam as 3 estrelas brilhantes que reluziam no céu naquele momento. Todos responderam que sim, que viam as 3 estrelas que nunca haviam visto antes, nem nunca tornaram a ver em suas vidas. O menino explicou que perto da estrela de cima estava a cabeça da senhora, e das 2 estrelas de baixo estavam seus braços. Somente Eugênio e José podiam ver, contudo, a senhora. A mãe dos meninos Barbedete havia escutado história das aparições de Lourdes e de La Salette, onde algumas crianças haviam visto a Mãe de Deus. Quem sabe era a mesma coisa e por isso somente as crianças podiam ver a senhora, pensou ela. A senhora Barbedete e Soror Vitalin então vão à escola e encontram aí 3 crianças. Pedem-lhes que as acompanhem até o celeiro, sem lhes dizerem para quê. Já no meio do caminho, uma das crianças, François Richer, de 11 anos, disse: há alguma coisa muito brilhante sobre a casa do senhor Guy Decaux. A freira e a senhora Barbedete entreolharam-se. Quando chegaram perto do celeiro, tanto François Richer quanto uma outra menina menor que ia com elas, Jeanne-Marie Le Bosset, avistaram a aparição e, sem terem falado com os meninos, descreveram-na tal como eles já a haviam descrito. Os 4 então começam a bater palmas para a beleza extraordinária da senhora, que sorrindo olhava para eles com ternura. A notícia da aparição correu célere por toda a aldeia, e em pouco tempo toda a vila estava junto do celeiro dos Barbedete, rogando ver também a aparição. Chega também Soror Marie Edouard, que não vê a aparição, mas, vendo os rostos das crianças radiantes de felicidade, vai avisar o cura de Pontmain sobre o que está se passando. Em seguida, ao redor da aparição, surge um círculo ovalado e 2 velas suspensas ao nível de seus ombros e mais 2 ao nível de seus pés. Em seu peito, em cima do coração, surge uma pequena cruz vermelha. O cura de Pontmain chega nesse momento, mas ele também não vê nada. As crianças contam aos presentes que o rosto da senhora passa agora de alegre para a mais profunda tristeza. O cura Guérin começa então a rezar a oração preferida de Nossa Senhora com o povo, o Rosário.
Entre as dezenas, pediam o fim da guerra e o retorno de seus parentes que lutavam nela. Depois do rosário, a primeira transformação na aparição começou a ocorrer. As crianças começaram a ver a Senhora crescer em tamanho, até quase o dobro do tamanho original. As 3 estrelas ao seu redor foram crescendo junto com ela, enquanto as outras se afastavam para dar lugar a ela. Algumas estrelas também se juntaram ao seu vestido, enquanto outras se colocaram aos seus pés. Soror Marie Edouard começou a rezar e a cantar o Magnificat. Os videntes então gritaram aos presentes que uma faixa branca começava a se formar aos pés da Senhora, logo acima da casa Guidecó. Enquanto cantavam, se formou uma palavra luminosa na faixa. Porém, quando terminaram de cantar, uma frase já se havia completado. Porém, rezai, meus filhos. Frase que os videntes repetiram em alta voz para os presentes. Uma grande alegria se apoderou de todos e então começaram a rezar a ladainha de Nossa Senhora. Uma outra frase então se formou na faixa: Deus ouvirá as vossas orações em breve. Os videntes repetiram a frase aos presentes e estes começaram a chorar de alegria. Todos então entenderam que era mesmo a Virgem Maria que estava ali para ajudá-los e ampará-los. Os videntes disseram então que a Senhora começara a rir. Todos então contagiaram-se com a alegria de Nossa Senhora e se puseram a rir com ela. Cantaram outro hino à Virgem e uma nova frase começou a se formar na faixa. E enquanto começaram a cantar o Salve Regina, outras palavras surgiram. Se deixa. E quando terminaram a Salve Rainha, completou-se a palavra tocar. Formando por fim a frase: o meu filho se deixa tocar. Os videntes repetiram ao povo o que estavam vendo, e então todos cantaram outro hino à Virgem, pedindo sua proteção. Ao ouvir o cântico, a Senhora ergueu suas mãos como para abençoar o povo. Ao final, todos aplaudiram com alegria. Os videntes repetiam sem cessar: oh, como ela é preciosa! Depois disso, os videntes viram a aparição mudar outra vez. Surgiu uma cruz vermelha com Jesus crucificado em suas mãos. Em cima da cruz havia uma barra branca, onde estava escrito: Jesus Cristo. O rosto da Senhora se tornou extremamente triste, enquanto seus olhos miravam fixamente seu filho na cruz. Os videntes e o povo entenderam o que a Mãe de Deus queria dizer com toda esta aparição. Eu vim ajudá-los, meus filhos. Eu pedirei por vós ao meu filho. Por amor a mim,
Ele se deixa tocar pelas vossas orações, unidas às minhas e apresentadas a Ele por mim. Ele está disposto a escutar-vos. Mas todo o mal que há no mundo existe por culpa vossa, porque desprezastes o meu Filho e o crucificastes de novo com os vossos pecados. Por amor a mim, Ele está disposto a perdoar-vos e fazer cessar a guerra que os vossos pecados geraram. Mas convertei-vos e não causeis mais dores ao meu Filho. Os habitantes de Poumã entenderam que a oração é a maior força que existe, capaz de mudar qualquer coisa neste mundo, se feita com confiança, com perseverança e por meio de Maria a Jesus, seu Filho, que ama sua mãe infinitamente e que, por causa dela, está disposto mesmo a mudar a sua justiça em misericórdia em favor dos pecadores, se estes obedecerem o que sua mãe lhes manda nas suas aparições. Por amor à sua Mãe Santíssima, que tanto sofreu com ele no Calvário e em toda a sua vida, ele está disposto a mudar o seu parecer, a mudar a sua justa sentença e atender aos rogos de sua Mãe Santíssima, perdoando os pecadores e dando-lhes uma nova chance para se salvarem. Portanto, os habitantes de Poumã entenderam com tudo isso que a Mãe de Deus lhes mostrava por meio dos videntes, o poder do dogma da corredenção e mediação universal de todas as graças da Virgem Maria, implícita na mensagem da aparição. Entenderam também o quanto o pecado ofende a Deus e a Maria Santíssima e o quanto era necessária a conversão urgente de todos eles.